Bom, nesse vídeo aqui, enquanto eu estou mexendo aqui no computador, eu vou falar um pouco sobre a minha pretensão a respeito dos meus projetos e da minha fé em Deus com relação a eles em mais um vídeo da série Profecias dos meus projetos, tá? Esse é o vídeo número 5 no caso. Nesse eu estava com vontade de falar a respeito do seguinte, né? Sobre o perfil de pessoas a apoiar os meus projetos, tá? E aqueles que têm ignorado os meus projetos, tá? A primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte, sobre o perfil de pessoas que eu quero atrair para os meus projetos, né? Eu já falei várias vezes, né, que quando eu penso nos artistas, né, nos artistas mais altos, que eu já coloquei que uma das minhas pretensões é ter artistas internacionais muito importantes trabalhando para mim, fazendo parte desses projetos, tá? Eu já falei que eles nasceram, tá, no meio de um reduto que já estava estabelecido antes deles entrarem ali, né? E alguns desses artistas são originados por esse reduto e outros vêm a se agregar a esse reduto aí. E embora eles sejam muito ricos, né, eles sejam tanto bem-sucedidos como muito ricos, eles na verdade não são a alta sociedade, entendeu? A alta sociedade está bem acima deles. Eles trabalham para a alta sociedade, né? Mas para que um artista esteja agregado a alguma coisa tão alta como, por exemplo, o cinema internacional, eles são quase a alta sociedade, né? Por quê? Porque eles vêm a se tornar participantes de todos os costumes que já estão ali antes deles. Então tem que haver uma concordância por parte deles nisso daí. Aí eu já falei várias vezes que eu acredito que até 50% desses artistas... por quê? Porque estes costumes, tá? Para não falar bem ou mal, eu vou falando da parte ruim, né? Sabe-se muito bem, tá? Que há maus costumes, entendeu? Maus costumes, entre aspas, né? Nas tradições, né? Desses costumes, né? Que compõem a sociedade alta, né? E aí eu acredito que 50% desses artistas, eles na verdade estão envolvidos com isso daí, porque isso é uma coisa que já está estabelecida independente deles, né? Ou seja, anteriormente a eles. E eu acredito que 50% desses artistas gostariam de não ter que fazer parte disso, tá? Eles ou gostariam de romper com isso daí, ou eles simplesmente não gostariam de estar envolvidos com essas coisas, tá? Sim, eu acredito que 50% deles, na verdade, cumpre este cronograma porque está proposto, mas eles gostariam que não fosse assim, tá? Eles gostariam de simplesmente não ter que envolver-se com essas coisas. Fazem isso por uma questão profissional, tá? Aí eu coloquei que 50% deles. Mas desses 50%, tá? Que entendem que determinadas coisas são ruins, né? E que não gostariam de agregar-se a isso daí, é nesse ponto de vista que eu coloco o perfil de pessoas que eu quero agregar a mim, consegue entender? Ou seja, eu não tenho a ambição de atrair qualquer coisa que não esteja bem compreendido, tá? Das minhas prioridades nesse sentido, tá? Consegue entender? Significa que os valores que eu coloco em cima dos meus projetos são coisas virtuosas, ou seja, são coisas que prezam a questão da consciência, entendeu? A questão da consciência e a questão da justiça, entre aspas, porque não é somente a questão da justiça, mas a questão da consciência, que eu vou colocar dessa forma.
Então são essas pessoas que eu tenho ambição, né? Nesse ponto de vista que eu coloquei, acredito que você entendeu. Esse tipo de pessoa eu tenho ambição de trazer para mim, tá? Significa que eu tenho a ambição mesmo de trazer essas pessoas para dentro dos meus projetos e levar os meus projetos até essas pessoas que eu falei aqui. Os outros 50% entre aspas, né, que é uma estimativa que eu estou fazendo. Os outros 50%, no fundo, eu realmente não me sinto atraído por esse perfil de pessoa, tá? Pessoas que acham normal, tá? Que acham normal qualquer coisa que não é virtuoso, entendeu? Então, significa que, da mesma forma que eu não me interesso em atrair pessoas com esse tipo de convicção, tá? Pessoas convencidas disso, eu não sinto desejo de atrair pessoas assim. Da mesma forma, eu sinto muita ambição, tá? De atrair pessoas que tenham entendido isso que eu falei aqui, tá? E trazer essas pessoas para dentro dos meus projetos e levar os meus projetos até essas pessoas aí. Considerando um mundo, tá? Que já está estabelecido contra a nossa vontade, tá? Um mundo humano. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar, tá? Significa que que esse que é o ponto. Quando, por exemplo, imagine um artista que eu tenha citado, que eu falei muito bem dele, que eu gostaria que fizesse parte dos meus projetos, para mim concluir isso aqui, tá? Gostaria que fizesse parte dos meus projetos, que acho interessante esse artista. Ele só tem valor para mim se ele raciocina nesse ponto de vista que eu falei. Da mesma forma que se ele se coloca contrário a isso daí, ele já não tem, os elogios que eu lhe transmiti já não são tão viáveis a ele. Consegue entender? Porque automaticamente essa pessoa, inclusive, está trabalhando até contra mim. Consegue entender? Por estar tão bem firmado nisso daí, está automaticamente trabalhando contra mim. Tá? Aí eu quero levar, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Significa que simplesmente a pessoa não vai participar. Porque eu acabei de falar, dos 50% que estão alinhados, eu acredito que você entendeu a ideia, tá? Aí, transitando disso que eu falei, um outro assunto, que é a ideia de estar ignorando os meus projetos, tá? Pronto, esse aqui é o segundo ponto do vídeo que eu quero colocar. Sobre pessoas que estão realmente ignorando, tá? Aí divido em 50%. Há pessoas que estão ignorando os meus projetos simplesmente por essas razões ou outras razões estão ignorando os projetos, estão desvalorizando, estão passando de lado, qualquer coisa assim, nesse sentido. Até dentro desses 50% de pessoas que não estão, que são maleáveis, são pessoas preferidos assim dos meus projetos. E pessoas que estão resistindo, tá? Estão fazendo resistência mesmo com os meus projetos por estarem bem alinhados com alguma coisa ruim ou contra mim mesmo, tá? Consegue entender? A ideia da ignoração dos meus projetos significa que eu estou com os projetos, eu tenho que realizar, tá? E estão vendo isso daí e estão fazendo pouco caso ou então estão resistindo contra esses projetos. Eu acredito que Deus vai derrubar tudo isso daí. E é nesse ponto que eu, colocando esse segundo ponto, já entrou uma oposição contra mim, consegue entender? Imagine que uma pessoa está bem alinhado com um mau propósito, vamos dizer assim, mas essa pessoa de fato até mesmo ignorou o que eu estou fazendo, porque não vai estar em parceria. Mas essa pessoa está no canto dela lá, está indiferente e não está conspirando contra mim. Por estar ignorando os meus projetos, considerando a importância de eu os realizar e a minha necessidade também pessoal de realizar também, vai ser castigado também, tá? Vai ser castigado na medida do que está fazendo, com certeza, tá? Outra coisa, em tudo que eu falei aqui, nada que encosta o cu no olho dos outros participa de nada que é meu. Não quero aprovação de nenhum cu que encosta no olho dos outros. Antes um tiro no olho disso daí. Acho que ficou bem explicado, não foi? Vamos continuar. Aí o que acontece? A segunda situação é quando existe uma resistência, tá, contra o meu trabalho, tá, para que eu não realize justamente de uma parte de pessoas que está mal posicionada, seja dentro de maus costumes ou de maus costumes, aqueles que estão resistindo. Eu acredito que tudo isso daí Deus vai destruir, tá? Aquilo que está em oposição mesmo contra mim, contra os meus projetos, Deus vai destruir.
Mas eu queria colocar aqui que as pessoas que estão ignorando, que estão vendo assim, passando desapercebido, é melhor não fazer nada, neutralidade, vão ser castigados também. Porque a neutralidade é um tipo de cumplicidade também, tá? E no mundo não se constrói nada sozinho, tá? Ninguém faz nada sozinho, então todo mundo precisa fazer com a conexão com outra coisa, né? Então o fato de estar ignorando os meus projetos, sim, vai ser castigado também, tá? É justamente isso que eu quero colocar nesse vídeo, tá? O fato de estar ignorando, o fato do tempo estar passando, o fato de eu não estar realizando esse projeto, o fato de estar vendo e não estar fazendo nada, todas essas pessoas vão ser castigadas por isso, tá? Eu acredito que Deus está trazendo um tempo de juízo, tá? E que a minha voz é um objeto assim eficiente mesmo, tá? Do anúncio mesmo de uma vingança contra essa geração, tá? Significa que eu acredito que Deus tem me colocado como um profeta mesmo, tá? Para profetizar essas coisas. Então quem está ignorando vai ser castigado, tá? E quem está em oposição? Quem está em oposição, eu tenho certeza que isso daí foi marcado por Deus para ser destruído. O que está resistindo, o que está me incomodando, o que está me atrapalhando, o que está fazendo resistência contra isso daí vai ser destruído. Eu acredito, tá? Ok? Isso daí é o que é desprezível, tá? Aí quando eu falei aqui do cu encostando, o furingo deu logo o sinal lá no ponto de crime. Que é isso? Ei, já é uma poia de cocô que tá ali, uma poia de cocô que caga. É um cocô, é um cagalhão isso daí. Ele acha que o que eu estou fazendo aqui tem alguma coisa a ver com ele lá. É isso daí, tá? Por acaso eu citei esse cagalhão aqui em alguma coisa? Não citei esse cagalhão não. Isso daí eu já falei pra você que é o seguinte, você está num trabalho, presta atenção, quando você está no colégio fazendo alguma coisa, esse tal desse cagalhão aí tá se lixando pra você. Tá se lixando aquele cagalhão, você tá fazendo as coisas com dificuldade. Aí você vai e monta o seu trabalho no colégio assim. Aí coloca o seu trabalho, coisa. Aí o pessoal olha assim e fala assim, poxa cara, que maneiro o seu trabalho. Aí aquele cagalhão lá do cu, do cuzão mesmo, do valãozão do cagalhão mesmo. Ele olha assim, legal isso aí. Aí ele enfia a mão dentro do cu assim, é isso daí mesmo, tá? Enfia a mão dentro do cu e vira o cu pra cima do seu trabalho assim, ó. E fica com o cu pra cima assim, imagine. Aí você tá distraído assim, poxa Jorge, que legal esse trabalho, é isso aí, pô, depois de muito tempo eu construí esse trabalho, ninguém dava a mínima pra mim, mas agora eu tô com esse trabalho aqui, poxa que legal, parabéns, é isso daí. Pessoas muito importantes estão lá, os professores estão vendo que o seu trabalho pessoas muito importantes. Aí você vira assim, todo mundo, ok, muito obrigado, tá, todo mundo. Aí você vira pro lado assim, tá algum indivíduo com o cu pra cima assim, aí você olha aquele indivíduo assim, lá da puta que pariu. Que porra é essa? Ô meu amigo, não dá pra virar o cu pro outro lado não? Não, vou ficar aqui. Aqui é o meu lugar. Não, mas tá atrapalhando aqui, vira o cu pro outro lado lá. Não, é aqui que eu vou ficar com o cu levantado. É esse indivíduo aí que coloca música alta todos os dias, tá? Então é isso aí, tá? Eu queria colocar isso nesse vídeo, tá? Esses projetos eu estou promovendo para serem patrocinados, tá? E a ignoração dos meus projetos vai atrair juízo também, da mesma forma como a resistência contra eles, ok? É o que eu quero colocar.